Olá, boa tarde a você conectado conosco no diariodegoias.com.br. Você acompanha os principais fatos, atualizado hora a hora. O Diário de Goiás acaba de completar 6 anos. Essa trajetória traz sempre os principais assuntos, fatos políticos e o diálogo com quem administra os interesses, né, de todos os goianos para entendermos, né, o nosso futuro e também que é feito hoje. E o nosso convidado hoje para esse aniversário do Diário de Goiás é o governador de Goiás, José Hélio. O aniversário não é hoje, o aniversário foi no dia 19, mas estamos tratando de certa forma como o nosso aniversário. Governador José Hélio conosco hoje nessa entrevista, comigo, repórter Samuel Estraiotto. Governador, boa tarde. Muito boa tarde, Altair, muito boa tarde ao Samuel, muito boa tarde a todos os amigos que nos assistem aí pelas redes sociais, pelo canal do YouTube do Diário de Goiás. Essa entrevista interessante, vamos aqui ter a oportunidade de falar sobre grandes temas de Goiás, ao tempo que aproveito para também parabenizar o Diário de Goiás por completar 6 anos de bons serviços prestados ao jornalismo para o estado de Goiás. Tenho no Altair, no Samuel, e em todos aqueles que participam ou participaram da construção do Diário de Goiás, uma agenda de uma informação consistente, com muita solidez naquilo que é transmitido pelo Diário de Goiás. Parabéns. Obrigado pela gentileza. Samuel Estraiotto, boa tarde para você também, tudo bem? Boa tarde, Altair Tavares. E o internauta pode perguntar também? Internauta, fique à vontade mandando suas perguntas pelo nosso facebook.com/Diário de Goiás e também enviando aqui os seus questionamentos ao governador Zé Hélio. Fica à vontade, né? Nesta entrevista. Exato. Eu estou conectado aqui, estou acompanhando. Você que está conectado conosco, também estou acompanhando a sua mensagem. Combinado? Governador, o senhor está para completar aí 30 dias de governo. Qual é o seu balanço pessoal desses 30 dias? Bom, é um balanço, penso eu, positivo para o estado de Goiás, um balanço positivo de ações que estão sendo implementadas, primeiro no sentido de consolidar conquistas, de propiciar avanços importantes para o ser humano, para o cidadão. Eu tive a oportunidade, Altair, de destacar no meu discurso de posse, no dia 7 de abril último, justamente o foco principal nas ações que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas. Tenho trabalhado com muita intensidade para isso, tendo como prioridade governamental a manutenção do equilíbrio das contas públicas, mesmo porque sem essa as outras ações são impossíveis de serem realizadas, e a partir desse conceito, atuando decisivamente numa agenda que envolve a mobilidade urbana, que envolve o transporte urbano, que envolve segurança, saúde, educação, dentro da agenda modernizadora que a população já começa a perceber no seu dia a dia. O que é essa agenda modernizadora? Por exemplo, na área de segurança pública, acabamos de lançar há cerca de 2 semanas o plano denominado Mais Segurança, que envolve desde a reestruturação das forças policiais no que diz respeito às suas infraestrutura e logística, tanto de veículos quanto de comunicação digital, uma série de questões que facilitam a ação policial, tendo como foco também ações que buscam combater o crime de aquilo que é chamado menor potencial ofensivo, mas que vilipendia as pessoas, que incomoda o cidadão, especialmente aquele que mais precisa, aquele que usa o transporte público. Iniciamos uma ação criando o batalhão de terminal. Hoje, todas as plataformas do Eixo Anhanguera, e agora nós estamos expandindo. Hoje ainda estive lá no terminal do Vera Cruz, junto com o presidente do Tribunal de Justiça, com o representante do Ministério Público, atuando com uma ação conjunta para pacificar as ações dos terminais. E naquele momento eu já posso aqui antecipar, já os indicadores iniciais deste período já apontam a redução de mais de 80% nas notificações e mais de 50% nas ocorrências. Dentro dos terminais? Dentro dos terminais. Estamos com um conjunto de homens apaisando, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Civil, trafegando nos ônibus, e no período noturno, uma viatura da polícia, no período chamado Corujão, do transporte público, uma viatura da Polícia Militar está acompanhando todos os ônibus. Isso é um exemplo de uma agenda que teve uma base
para poder avançar neste momento. Então, foco no ser humano, no cidadão. Mas não só nisso, na área de inteligência, na criação da unidade de recobrimento. O que é isso para a pessoa que está nos ouvindo? É uma força policial que fica à disposição do secretário de Segurança, que é vinculada à área de inteligência. A inteligência detecta numa cidade, numa região, elevados índices de determinado tipo penal, essa força de recobrimento ela atua para imediatamente combater algum tipo que foi detectado pela área de inteligência, numa ação coordenada e estratégica das forças de segurança. E é justamente por isso que estamos observando a redução dos indicadores de violência no Estado. Samuel Astreioto. O tempo pode ser considerado o maior desafio para o senhor nesse restante ano? Olha, o tempo é sempre um desafio. Nós temos pressa, os goianos têm pressa, eu tenho pressa também em buscar ter uma agenda extremamente forte, extremamente consistente para dar respostas à população. A atitude, eu penso que é muito importante. Na área de saúde, por exemplo, eu não quero ficar aqui discutindo a competência do presidente da República, a competência do governador e do prefeito. Se nós ficarmos nisso, e poderia ser muito cômodo para mim, olha, o problema está lá com a prefeitura, vai lá com ela e resolva. Mas e o cidadão que está nos assistindo? E as pessoas que precisam do tratamento de saúde, que precisam de uma consulta, que precisam de uma cirurgia? Então eu falei, não quero saber disso, eu vou assumir a responsabilidade, mostrando para a população que é possível avançar. Só na última semana realizamos mais de 45 cirurgias em pessoas que esperavam há 4 anos, 3 anos na fila de espera. Realizamos quase 1000 consultas e exames médicos no terceiro turno da saúde. A partir dessa semana, as outras unidades hospitalares já estarão atendendo em terceiro turno. No primeiro período foi o CRE e o HGG, agora as demais unidades que eu estarei visitando ao longo dessas próximas semanas também. Então são agendas que importam, que demonstram que é possível você avançar. Aí alguém pode falar, mas por que não fez isso antes? É muito simples, porque você precisava estruturar, no caso específico, nós estamos falando aqui da saúde, a rede estadual de saúde, para a partir daí você construir essa agenda importante para as pessoas. E é isso que nós estamos fazendo, com coragem, com determinação, sem ficar enrolando ninguém e falando, se o prefeito não quer assumir, se o presidente não quer assumir, nós vamos assumir, porque acho que o que importa é atender as pessoas. Governador, uma das questões importantes desse período foi a ideia de uma intervenção na central de regulação. Me explique, esclareça por gentileza. A intervenção, a central de regulação será puxada da prefeitura para o Estado, ou o Estado está criando uma central de regulação dele para resolver essa problemática que preocupa muito hoje o cidadão? Nós estamos encaminhando ainda essa semana para a Assembleia Legislativa o projeto de lei que trata dessa matéria. O que é a regulação? Para as pessoas entenderem lá. Normalmente, nesse órgão, fica registrado todos os pedidos de exame, de consultas, de cirurgias, e aí você cria uma fila de cirurgias. E por uma razão ou outra, essa fila acaba por ser bagunçada, não conseguir resolver. E o Estado não pode receber essas pessoas que não forem reguladas, porque o Sistema Único de Saúde exige que para a recomposição dos valores gastos pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, você tenha que passar por essa regulação. Então nós estamos fazendo o seguinte, nos hospitais da rede estadual, nós estamos fazendo a regulação própria. Já fizemos o chamamento da organização social para fazer a gestão dessa regulação e aí aqueles que estarão sendo atendidos serão regulados pelo próprio Estado. Nós estamos fazendo agora como? Nós estamos pegando aqueles que estão há mais tempo nas filas, seja pela cirurgia de vesícula, seja pela cirurgia de quadril ou pela cirurgia de hérnia, para chamar essas pessoas. E é justamente por isso que estamos ganhando agilidade. Algumas pessoas são chamadas, por exemplo, para consulta e não vão. Porque essas pessoas, por uma razão ou outra, já saíram. Já fizeram e a regulação hoje não tem um controle disso. O que nós queremos efetivamente é racionalizar para atender as pessoas que precisam. Aí a questão, eu volto à questão, essa é uma nova central de regulação ou está transferindo da Prefeitura de Goiânia para o Estado? Nós vamos fazer, o Estado vai fazer a sua central de regulação, que será distrita no primeiro momento às unidades hospitalares administradas pelo Estado. Pelo próprio Estado. Isso. Ou seja, a central da Prefeitura continua operando do mesmo jeito. Sim. E o prefeito de Goiânia afirmou que logo depois do encontro com o senhor, na SEI da Saúde, que o Hugo tem subatendimento. Ele chegou a citar, se não me engano, 170 atendimentos por mês, quando fazia 700. Isso é verdade? Eu acho que eu tenho tido um ótimo relacionamento com o prefeito Iris Rezende. Eu não quero aqui, em momento nenhum, jogar responsabilidade em quem quer que seja. Eu não vou discutir os problemas do CAIS, porque o cidadão que está nos assistindo sabe disso. Eu tenho certeza e convicção que hoje o Brasil inteiro vem a Goiás
conhecer o nosso modelo de gestão hospitalar. O Hugo se tornou referência no país hoje. O GOL, da mesma forma, a rede interligada de hospitais de urgência do Estado vem se transformando em referências. E os usuários que vão lá apontam mais de 90% de satisfação. É claro que nós temos desafios, temos problemas na área de saúde, mas eu tenho coragem para enfrentá-los. Então eu não quero entrar nesse debate, como eu ver, é vazio. Vazio porque eu não vou ficar jogando. Eu quero é chamar o prefeito Íris, como eu discuti com ele, e ele discutiu também conosco e se comprometeu a trabalharmos juntos, somando esforços para atender as pessoas. Eu acho que quem quer brigar acaba perdendo tempo na vida e eu quero dar a solução. Quanto à reunião com o prefeito Íris Rezende, que o senhor teve recentemente, em relação à Avenida Leste-Oeste, né? Há esse compromisso que o Estado passe parte, né, do valor, aí 35 milhões, parte do Estado, para a realização dessa obra. Há alguns questionamentos quanto à posição do Estado, que poderia ocorrer, como no ano de 2014, que por várias razões não foi possível fazer o repasse para aquisição de caminhões de lixo à época, né? Nesse aspecto, quando que esse recurso deverá ser repassado à Prefeitura, porque a Prefeitura dê continuidade a Leste-Oeste? Bom, primeiro em 2014 você deve se recordar, que foi inclusive matéria de análise por parte da imprensa do Estado de Goiás, houve um problema muito mais burocrático em relação à capacidade de recebimento dos recursos por parte do município do que a capacidade de entrega dos recursos por parte do Estado. Dessa feita, eu estive justamente dentro dessa reunião com o prefeito, colocando a firme determinação do governo em aportar os recursos que foram devidamente combinados. Eu sempre falo o seguinte, ninguém é obrigado a combinar nada, mas quando combina é obrigado a cumprir. Então o prefeito já apresentou o projeto, teve que mudar agora uma questão de orçamento na área de engenharia, já retornou à prefeitura e o prefeito se comprometeu a muito em breve já estar voltando. Uma vez solucionados os problemas de projeto, nós vamos imediatamente fazer uma solenidade e eu vou repassar os recursos que foram combinados, porque acho que é uma obra importante, não só para o transporte, para a mobilidade urbana, para o trânsito da capital. Então essa complementação da Leste-Oeste é uma ação importantíssima. Então nós estamos nos propondo a ajudar e nós vamos aportar o recurso. Eu já convidei o prefeito Íris, ele aceitou o convite. Assim que concluir essa parte, nós vamos fazer uma solenidade para entregar o recurso para ele. A gente acompanha o dia a dia desse convênio. No dia a dia tem esse trabalho burocrático que está emperrando. O que a gente espera, acho que o cidadão espera também, é de que esses detalhes que têm que ser resolvidos sejam resolvidos com agilidade. Mas, sem dúvida, nós já estamos com um convênio firmado com 180 municípios no estado de Goiás. Vamos chegar agora a mais de 200 municípios com convênios firmados e recursos repassados. Agora, é claro que o estado não pode fazer o projeto naquilo que é competência do município fazer especificamente nesse caso. Mas o prefeito já está tomando as providências, segundo ele me falou, e eu quero crer que nas próximas semanas o município já vai ter cumprido a sua obrigação e nós vamos fazer o convênio e repassar o recurso. Algumas interações aqui com o nosso internauta conectado conosco, o Fabrício Carvalho, manda um parabéns ao senhor, o Isomar Gomes também, o Washington Luiz, do PSDB de Pires do Rio, manda um abraço dele e da Cida Tomazini. Um abraço a todos. De certa forma... Moisés Nascimento, manda um abraço também. Fabrício Carvalho diz que gosta da ideia do foco no cidadão. O Paulo Roberto pergunta sobre uma ideia, até comentei sobre isso outro dia, de que estão disseminando por aí que blitz é para arrecadar. E aí tem gente que sai fazendo vídeo, né, e alguns opositores do governo fazendo esse tipo de acusação. Como o senhor avalia esse tipo de iniciativa? Bom, eu acho que todos têm o dever de obedecer às leis. As blitz existem para muito mais orientar o cidadão, para evitar desastres. Quando você tem uma blitz da balada responsável, onde uma pessoa vai para fazer um exame do bafômetro, será que essa blitz está errada? Quantas pessoas podem morrer se essa blitz não existir e muitas vezes não tirar do volante aqueles que tomaram e ingeriram uma bebida? Não seria irresponsabilidade não fazer essas blitz? Quantas armas já foram apreendidas em diversas blitz que são feitas? Então, acho que as pessoas têm que ter responsabilidade quando vão tratar as questões. Mesmo porque o cidadão de bem, aquele que está certo, qual que é o problema passar na blitz? Eu, por exemplo, se estiver dirigindo um veículo e passar na blitz, eu não vou ter problema nenhum. Eu prefiro encontrar blitz do que o ladrão. Claro, eu vou parar, entregar os documentos do veículo, organizar e sair. Agora, só tem medo de blitz, só tem incômodo com blitz, aquele que está errado por uma outra razão. O Lúcio Vieira apelidou o senhor de Zé Trabalhador. Acho que ele Agradeço, é seu aliado aqui. Lázaro
também comenta conosco. O Guimarães manda também uma mensagem. O Marcelo Lapeca, colega nosso, também manda aqui um joinha. Araguapaz está junto com o senhor, diz Átila Bernardino. Vando Vitor diz um parabéns, governador. Sueli Ferreira, ao contrário, gosta de assistir, mas diz que vota em outro candidato aí para o governo de Goiás. O Marcelo Barão diz que está junto com o senhor. O Caio Ronielli avalia que as unidades de saúde do Estado são referência em superlotação, deu a entender isso. E aí eu peço a sua resposta aqui. As unidades de saúde são referência em superlotação? Eu acho que ele deveria conhecer o GOL, o Hugo, conhecer o CREA, conhecer o HGG, conhecer os hospitais da rede estadual, para que ele faça essa avaliação. Eu convido para estar com o nosso secretário ou com qualquer um dos diretores das unidades hospitalares administradas pelo Estado, para ele verificar em loco. O Isomar manda um abraço de posse, não sei porquê. Grande amigo, deve ser. É amigo do senhor lá de posse. Evandro Ferreira Bispo, né? Manda também aqui um abraço. Tiago Moura também. Então, alguns comentários que internautas conosco aqui. Samuel Estraiuto. Governador, do ponto de vista financeiro, houve aí uma manifestação recente no Tribunal de Contas do Estado, aprovando as contas do último exercício, mas fazendo algumas ressalvas. Como será o trabalho do governo para que fique no azul e para que cumpra aquilo que foi recomendado pelo TCE? Bom, eu acho que o julgamento do TCE foi feito em base nos dados objetivos, com aquilo que estava contido nos autos das contas prestadas pelo Estado em 2017. Nós tivemos um resultado fiscal muito positivo ano passado, tanto que as contas foram aprovadas. Evidentemente, as ressalvas são pontos de alerta que o Estado deve ter constantemente e nós vamos ter especificamente com a aplicação das vinculações constitucionais, que leia-se especificamente na área de educação e saúde, além de ciência e tecnologia e outras que nós temos obrigação constitucional de aplicar os mínimos necessários. Nós estamos com um olhar atento naquelas disposições que foram e determinações estabelecidas pelo Tribunal de Contas. Acho, inclusive, que são salutares, porque são balizadoras de alguns parâmetros importantes para o gestor público poder dar eficiência no gasto público. Então, a determinação, eu estou agora, dizia agora há pouco, reunido com toda a equipe econômica ali, parte de Fazenda, Secretaria de Governo, Secretaria de Gestão e Planejamento, Casa Civil, reunidos todos ali agora, justamente para analisar ponto a ponto as determinações, que nós queremos cumprir todas essas determinações para que nós possamos fechar o exercício de 2018 numa situação fiscal adequada. O senhor lançou aí essa ideia de foco no cidadão, foco no serviço, foco em atender bem. Eu diria, faço o seguinte questionamento: o cidadão é mais preocupado com o serviço ser atendido bem do que com obras? Eu acho que tudo é um momento da história. Se você ir num dos países escandinavos, onde a infraestrutura daqueles países está completamente feita, obviamente a demanda número um é com serviços, com a qualidade do serviço prestado ao cidadão, prestado à população que ali vive. No caso do Brasil, nós temos um desafio muito grande, que é um país continental, que tem que fazer toda a sua infraestrutura e que isso demanda muitos recursos públicos na construção dessa infraestrutura. Nós estamos casando os dois elementos em Goiás. Nós conseguimos avançar muito na oferta de serviços públicos, talvez nós tenhamos aqui um modelo de sucesso, que são as unidades do VaptVupt, que se tornaram referência em prestação de serviços para a população, mas nós temos um leque de serviços a serem prestados. Tanto serviço na área de saúde, que nós falamos agora há pouco aqui, na área de educação, se saltamos o 16º em 1999 para o primeiro lugar no IDEB hoje, nós queremos avançar não só na condição de primeiro lugar no IDEB, mas crescer a cada dia para que possamos ser o melhor ensino público do país. Então são ações que são continuadas de serviços públicos à população. Quando o cidadão quer registrar um TCO e até semana passada não era possível fazer isso em qualquer lugar, hoje com uma viatura passando com ela com um tablet, você já pode registrar o TCO que depois é validado pela autoridade da Polícia Civil. Os delegados resistiram em relação a isso, senhor? Resistiram. Hoje eu tive a reunião com os delegados, chegamos a um bom termo, vamos discutir com o Tribunal de Justiça, porque a legislação é baseada numa resolução do Tribunal Pleno do Poder Judiciário, para fazer apenas uma adequação em relação a isso, para garantirmos a agilidade
na lavratura do TCO, é ao mesmo tempo preservarmos as competências institucionais para tanto. Então nós estamos construindo essa alternativa, mas é um processo natural de aperfeiçoamento de uma matéria que visa atender com mais agilidade o cidadão. Quando nós levamos o policial para estar na plataforma, vigiando o transporte, nós estamos fazendo um serviço de qualidade. Quando nós estamos, hoje eu pude observar, tanto lá no terminal do Padre Pelágio, quando no terminal que estive mais cedo hoje lá, Veracruz, Araguaia, no Araguaia, ali na Praça A, lá no Praça B, colocando aqueles ordenadores de fila, para evitar aquela cena de embarque onde as pessoas se aglomeram na porta do ônibus para entrar. Então o que nós queremos? É dar um pouco mais de conforto, respeito às pessoas, a mulher para que ela seja respeitada, aquele mais idoso para que seja respeitado, as pessoas para ordenar e entrar no ônibus. Isso é serviço público de qualidade. E hoje eu fiquei muito feliz ao estar com o presidente do Tribunal de Justiça, com o representante do Ministério Público, fazendo uma ação conjunta. O prefeito de Goiânia estava, se comprometeu a também ingressar com a área de assistência social do município, onde, se tiver algum tipo de ocorrência, a polícia já está lá, vai fazer a lavratura do TCO, o Poder Judiciário já vai estar lá, já vai dar um encaminhamento com muito mais agilidade. Todos ganham com isso. Então, acho que esse é o grande desafio e eu me proponho justamente a isso, a buscar fazer um Estado mais ágil que possa dar resposta de maneira mais ágil à sociedade. Bom, voltaremos a questões administrativas já, mas vamos agora a questões políticas. O senhor é pré-candidato a governador de Goiás. Falava-se que com o exercício do poder o senhor consolidaria ainda mais esta condição. Há aí algumas resistências na sua base. E, em entrevista comigo, o deputado federal Vilmar Rocha disse que o senhor tem um prazo até 30 de junho para se consolidar. O senhor trabalha com algum prazo assim para consolidar? Bom, primeiro que eu não estou preocupado com a eleição agora, estou preocupado em governar o Estado de Goiás. Isso cabe aos partidos políticos. A nossa base é muito ampla, nós devemos ter aí mais de 18 partidos compondo a nossa coligação. A grande maioria desses partidos já manifestou apoio. Nós temos, inclusive, dentro do PSD, a manifestação firme e forte do deputado federal Tiago Peixoto, do deputado estadual Francisco Júnior, aqueles que lideram o PSD e que têm mandato para falar pelo PSD. Entendo e compreendo a posição individual do ex-secretário Vilmar Rocha e cabe a ele fazer a sua avaliação de que caminho seguir. Me cabe a governar o Estado e delegar isso aos partidos para fazer essa agenda partidária. Essa negociação com o presidente do PSD, ou o diálogo com ele, chegou a um ponto que não é possível avançar? Ou não, é possível? Altair, eu sempre falo que é importante ter a capacidade de dialogar. Quem não tem capacidade de dialogar não tem capacidade de governar. Caso o ex-secretário, ex-deputado Vilmar Rocha queira sentar e conversar, eu terei o maior prazer e maior alegria, mesmo porque eu respeito enquanto cidadão, enquanto pessoa, ele tem a sua visão de mundo, eu respeito, posso não concordar com ela, mas respeito a sua posição e terei maior tranquilidade em debater com ele os temas importantes. Eu acho que é no diálogo, que é na conversa que nós podemos construir um projeto comum. E se não for possível, eu respeito a posição dele como respeito de todas as forças políticas, seja o MDB, seja o Democratas, seja qualquer força política que tem sua visão. Agora, eu acho que é essencial para quem quer governar ter a capacidade de ouvir. E isso eu faço com maior tranquilidade. Como o senhor vai definir, governador, a segunda vaga para o Senado e também a vice do senhor, né? Em relação ao Senado, os dois principais pré-candidatos nessa segunda vaga, a senadora Lúcia Vânia e o ex-senador Demóstenes, vêm defendendo posições, critérios para que sejam analisados. O que o senhor defende em relação a este ponto? Bom, primeiro que não serei eu que vou definir essa questão. O conjunto de partidos que compõem nossa aliança é que vai chegar a um consenso. Eu tenho sempre destacado que é importante você ter a capacidade de buscar a convergência, sabendo verificar as virtudes de cada um, sabendo verificar as credenciais de cada candidatura, aquele que melhor adequa o seu perfil ao projeto do Novo Tempo Novo, a um projeto que está em execução e que será apresentado os seus avanços para o período 2019 a 2022. Então nós temos uma agenda sendo construída por todos os partidos que compõem nossa base. E acho que é importante você
ouvir a todos e construir conjuntamente esse consenso. É assim que nós estamos construindo essa agenda, ouvindo todos os partidos, sabendo que a senadora Lúcia Evânia tem credencial, ela é senadora da República, pode disputar, o procurador de Justiça e ex-senador Demóstenes Torres, da mesma forma, tem suas credenciais. É fato que nós vamos chegar, no momento adequado, a uma convergência para definir essa formação da chapa majoritária. Nós temos aqui a participação até do Jadel Seba. Grande amigo. Jadel Seba. E secretário de Estado. É verdade. Salete Cabral mandou um abraço da cidade de Goiás. Agradece os benefícios recebidos. E entre outros comentários do Ronivon também. E o Luiz Faleiro. Luiz Faleiro fez um questionamento aqui sobre a questão política, né, que envolve aí a articulação. Quando a base define as vagas para o Senado e vice, aí o Samuel perguntou, como será? Na verdade, ele quer saber o quando. E no meio desse quando, o senhor tem alguns partidos que estão lançando um quando para muito próximo à eleição, como o PP. Bom, eu falo sempre o seguinte, se puder ser hoje à noite, seria maravilhoso a definição da chapa. Mas os partidos vão ter o seu tempo, entender o seu tempo, e nós vamos chegar a um consenso acerca dessas agendas. O PP tem destacado, como outros partidos, a posição dele, mas o fato é que o PP está integrado no governo, é partícipe desse governo, ocupa postos estratégicos nesse governo, justamente pela representação dos seus deputados, que já manifestaram claramente e publicamente sua posição, assim como o ministro Baldi tem dialogado conosco constantemente. Amanhã, inclusive, estarei com ele na agenda lá na cidade de Lusiânia, uma agenda importante para o entorno, onde a União está trazendo alguns benefícios, o Estado está levando uma conquista importantíssima, que é a reformulação e reestruturação do Hospital Regional de Lusiânia. Portanto, agendas importantes para todo o Estado de Goiás. Isso que importa. Quando tem essa oportunidade do encontro, o senhor chega ali no pé do ouvido, e aí, como é que fica a aliança? É assim que o senhor vai dialogando? Essas questões, não, agora, como eu lhe falei, o foco meu é administrar, é governar Goiás, é trazer uma agenda importante que impacte a vida das pessoas. Esse é que é meu objetivo. Afinal de contas, Altair, eu venho de uma região muito pobre, de uma família simples que... O senhor foi engraxate? Não, meu pai foi, Mas eu não. Fui. Pois é, então, eu vim para Goiânia, estudei em escola pública lá em Poços, no Colégio Dom Prudêncio, vim para Goiânia. Eu também. Andei de ônibus demais a conta. Eu também. Então, a gente sabe que é difícil ter a oportunidade que eu tenho de governar o Estado de Goiás. Eu não vou perder essa oportunidade, quero governar para fazer bem para as pessoas, para levar esperança e para fazer uma agenda que possa importar e impactar a vida do cidadão. O Rodrigo está perguntando sobre concurso para delegado. Foi lançado agora, recentemente, a perspectiva do edital, não é? Deve estar sendo publicado o edital nos próximos dias. Nos próximos dias, o senhor já autorizou? Já autorizei, são 110 vagas para delegado de polícia. E até aproveito o gancho aqui do nosso internauta, quais são outros concursos na área da segurança pública, em principal, que já estão autorizados pelo senhor? Bom, esse é o primeiro mesmo, porque nós temos exiguidade de prazo em função da legislação eleitoral, já está em tramitação não na área de segurança da educação, também tem um concurso aberto, da área fazendária também tem um concurso aberto, e nós queremos ampliar essas ações. É claro que nós temos um problema de tempo em função da legislação eleitoral, mas estou discutindo com a Secretaria de Gestão e Planejamento, que é responsável por essa agenda, para que o mais rápido possível nós tenhamos a condição de lançar os outros editais, que já foram, inclusive, de certa forma, anunciados. Algumas pessoas têm questionado, sua agenda está intensa e tem sentido uma certa ausência de Marconi período nessa agenda, principalmente voltada para a área política. O senhor vai ter um encontro do PTB sexta-feira, não é? Inclusive, Porangatu, se não me engano. Nós estamos verificando a agenda. Mas o ex-governador Marconi esteve comigo no dia do lançamento do programa Mais Segurança, depois esteve aqui no Palácio, numa agenda com os prefeitos, entregando mais uma parcela do programa Goiás na Frente. Esse feriado, dia 30, nós estivemos juntos no TRE, depois viemos aqui, tivemos uma conversa longa. Amanhã estaremos juntos lá em Lusiânia, portanto, acho que essa agenda é uma agenda comum e ele tem também a sua agenda que ele deve conduzir, mesmo porque está sendo delegado muito mais a ele a condução de toda a agenda política da nossa base. Então, ele exerce essa liderança com naturalidade. Quem o senhor prefere enfrentar no segundo turno, Caiado ou Daniel Vilela? Eu prefiro ganhar no primeiro turno. Se for possível. Claro. E se não for possível? Aí a sociedade é que vai escolher. Eu sempre falo aí, uma analogia no futebol.
Eu sou apaixonado em futebol, então eu falo, quem quer ser campeão não escolhe adversário. Por falar em campeão, o Vila Nova e o Goiás se enfrentam no sábado, né? O senhor estará lá ou não? Para acompanhar? Vou estar. Vou estar torcendo pro meu Vila Nova. É que meu Vila, toda vez que parece que vai, ele dá uma balançada. Eu vou torcer como sempre faço. O Vila é o time do meu coração. Já sofri demais com o Vila. Quantas e quantas vezes eu saí de lá, a torcida do Goiás gritando, tá cedo, Vila, e assim vai. Mas cedo. A gente respeita todos os times, eu gosto do bom futebol. Os torcedores do Goiás não enchem a paciência, assim, por causa dessa posição? Agora você imagina, meu pai é torcedor do Goiás, e eu do Vila, imagina em casa como é que é, né? Mas é brincadeira saudável, boa do esporte, bom daqueles que torcem por um bom futebol. Eu torço por futebol goiano, eu gosto de ter um bom espetáculo de futebol a assistir. E como diz os vilanovenses, agora o Vila Nova administra os 3 poderes de Goiás, né? É verdade. Governador, presidente do Poder Judiciário e o Poder Legislativo, o Vila Nova realmente está na cabeça. Torcedor o Samuel é torcedor do Goiás, viu? Certo. Bom, governador, gostaria de retomar a questão, quando o senhor disse há pouco, sobre resultado ainda no primeiro turno. O que leva a crer ao senhor que o senhor pode obter essa vitória ainda no primeiro turno? Há números que hoje dão esse embasamento, que o senhor pode ter um crescimento e os adversários possam ter uma queda aí no período eleitoral? Olha, eu trabalho muito com os resultados que nós estamos fazendo. Acho que vou trabalhar no processo eleitoral, conversando com sinceridade, colocando as questões da maneira que penso, com muita clareza, mostrando a realidade do Estado. Porque tem muita gente que faz promessas das mais malucas do mundo, a hora que você pergunta de onde é que você vai tirar dinheiro para isso. Simplesmente não sabe falar. O que nós vamos mostrar é os avanços e as conquistas que nós observamos ao longo das últimas décadas, mesmo porque nas pesquisas, inclusive as qualitativas, todas elas são unânimes. Mesmo aqueles que são críticos ao ex-governador Marconi reconhecem o avanço do Estado de Goiás ao longo desses últimos anos. O que nós queremos é garantir essas conquistas e avançar mais, propiciar a modernização do Estado, as relações do Estado-sociedade, conseguir instalar o Estado de Goiás nesse novo século, século da ética, no momento do conhecimento, no momento do saber, um momento de ações importantes para a população. E acho que o trabalho é fundamental para essa agenda. Então, nós vamos trabalhar muito para isso, mas quem decide é todos aqueles que têm direito ao voto, todos os cidadãos goianos que farão a sua escolha livremente, licitamente, em outubro próximo. Partindo aqui para o nosso encerramento, quando o senhor diz que quem quer governar tem que saber dialogar, o senhor estava falando para Daniel Vilela, que diz que só vai conversar com o senhor na transição? Não, eu digo isso não é de hoje, não. Eu acho que isso é muito importante. Outro dia alguém me perguntou, se o Ronaldo Caiado, se quiser conversar com você, eu falei, não tem problema nenhum, dialogo com ele, com todos. Dialogo com o MST, dialogo com a Opus Dei, dialogo com... Enfim, com todos os movimentos legítimos que queiram dialogar, que queiram conversar. Não significa que nós possamos concordar com tudo, mas significa que nós temos capacidade de ouvir, de buscar entender e compreender, inclusive aqueles que pensam diferente, mesmo porque quem quer que seja eleito governador vai ser eleito por uma parte dos goianos. E você tem que governar para todos os goianos. Você tem que superar as diferenças e buscar estabelecer políticas públicas. Às vezes eu posso construir uma agenda com determinado partido que está em outro campo, mas que as ideias deles são importantes para a sociedade. Que mal tem nós conversarmos e construir uma agenda que importe para a pessoa, para o cidadão. O que eu quero é justamente desenvolver políticas públicas que as pessoas tenham a compreensão que aquilo atinge os seus objetivos, os seus anseios, suas necessidades. Última questão. Há poucos dias, governador, os deputados do PSDB na Assembleia Legislativa manifestaram uma nota de repúdio contra uma intervenção em alguns diretórios do partido aqui no Estado, e aí foi montada uma comissão provisória, segundo esses deputados. E há um pedido para que os deputados tenham uma conversa com o senhor em relação a esse assunto. Já há algum encaminhamento para que ocorra essa conversa e essa questão seja alinhada? Essa matéria está completamente superada, foi muito mais um equívoco. Não houve qualquer intervenção em qualquer diretório, houve a instalação de uma comissão para fazer uma análise, segundo o presidente Vec me falou, da realidade de cada município, o que é absolutamente normal. Obviamente, todas as lideranças que representam seus municípios serão ouvidas no processo de decisão. Portanto, essa matéria já foi superada dentro do PSDB, estamos alinhados, unidos, dialogando com muita ênfase. Tive uma reunião recente com a base nossa.
todos os partidos reunidos aqui, alinhavamos questões importantes para garantir a governabilidade em primeiro momento, garantir sempre que a gente possa avançar em ações importantes. Então eu acho que isso está absolutamente superado e nós estamos seguindo em frente, avançando sem parar. Uma última questão. O senador Caiado se refere aos marconistas como carrapatos. Como é que o senhor avalia isso? É um exagero de linguagem, alguém que muitas vezes quer fazer analogia com situações que não cabem na política. Eu fico imaginando se todo aquele que chamou para fora para brigar tivesse de brigar com ele. Imagina que situação mais deprimente uma situação como essa. Eu posso ter críticas ao senador Ronaldo Caiado, como posso ter elogios ao senador Ronaldo Caiado. Eu não preciso aqui descer a um nível tão rasteiro como esse, mesmo porque o Senado da República me parece que é um local onde é preciso ter grandes homens, grandes políticos que possam buscar construir uma agenda importante para o Estado de Goiás. É lamentável, em pleno século XXI, nós enxergarmos políticos com esse tipo de adjetivação. Eu prefiro tratar a todos com respeito, buscando enxergar neles o que há de melhor, o que eles podem contribuir para a sociedade. Jamais você vai me ver fazendo esse tipo de analogia, porque eu acho que Goiás não merece mais esse tipo de política. A última questão. Depois que virou governador, o senhor já ganhou quantos quilos? Não, eu acho que nada. Não. Eu acho que está me dando mais ou menos. Mas perdeu? Não, acho que eu mantenho 87 quilos, é minha meu dúvida peso. Se o exercício da governança, a preocupação, a ansiedade, pode levar a alguma mudança. Não? Não. Primeiro porque eu governo com muita leveza. Eu acho que isso não é fardo. Você tem que ter a condição de governar, tem que ter a precaução e a prudência de tomar decisões, mas você não pode enxergar o ato de governança, o ato de gestão como um fardo, como um peso. Tem pessoas que parece que ficam presas e reclamando tudo. Não, as dificuldades existem para ser superadas. Eu governo com alegria, com felicidade, quero buscar fazer uma agenda transformadora no Estado. E essa próxima visita agora, o senhor tem foco maior no interior? Também uma agenda no interior. Amanhã, como eu disse, eu estarei em Lusiânia já, Sim. dentro de uma agenda constante. É claro que eu não posso perder uma parte da agenda que envolve toda a parte de despacho, de governança, de agenda interna do governo, mas quero visitar o maior número possível de municípios, mesmo porque nós temos obras a inaugurar ainda, está inclusive represado algumas obras, devo estar retomando essa agenda de inauguração de obras, vistoriando as agendas, seja no terminal, seja da entrega de viaturas, seja no que diz respeito aos hospitais, que nós devemos, a partir de amanhã, também estar visitando alguns municípios no terceiro turno, toda uma agenda que importa para o cidadão. Obrigado, senhor, pela entrevista, ter dedicado esse tempo aqui ao nosso ouvinte, prestando contas, respondendo questões importantes, na íntegra, sem cortes, e sem manipulação, sem nenhuma sequência interrompida. Obrigado, senhor. Eu que agradeço, Altair, eu disse para você, sem censura, pergunte o que quiser perguntar, não tem problema. Exatamente. Eu acho que isso é que é legal. Muito obrigado, Samuel, muito obrigado, Altair, obrigado a esses dois jornalistas da primeira grandeza do jornalismo goiano, que propiciam um bom debate. Muito obrigado a todos aqueles que estão nos assistindo aí, tendo paciência de nos ouvir durante esse período. E parabéns mais uma vez ao Diário de Goiás, obrigado. Esse importante veículo de comunicação do nosso estado. Completando agora 6 anos, entrevistamos o governador de Goiás, José Hériton de Figueiredo Júnior. Por que Zé? O senhor prefere José ou Zé? Meus amigos me chamam de Júnior. Júnior? Os amigos de infância. Na advocacia, José Hériton. E os demais amigos chamam de Zé. Então, tranquilo, tanto faz. Como preferir. Aliás, eu prefiro amigo. Tá bom, então. Ou Zé ou Júnior, nossa entrevista de hoje, ou José. Obrigado a você, internauta, Samuel Estrauto, obrigado também pela participação. Encerramos aqui a nossa entrevista, que repercute na página do Diário de Goiás e também com outras edições, com outros fatos também. Obrigado a você, até breve. O Diário de Goiás cresce sem parar. 2012, 119 mil leitores, o equivalente à população de Trindade. 2013, 248 mil leitores, ou seja, Rio Verde e Pires do Rio juntas. 2014, 668 mil leitores, ou todo mundo de Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Hidrolândia. 2015, mais de 1.700.000 leitores, o que dá Goiânia e Anápolis juntas. 2016, mais de 3 milhões de leitores, é toda a população de Brasília. Em 2017, crescimento de 42%, são 4.230.000 leitores. O Diário de Goiás cresce cada vez mais.